É um curso do curso de pós-graduação em Engenharia Mecânica. As transparências estão em inglês, mas aqui a maioria é equação, não tem dificuldades, né? E o que nós queremos aqui o nome está dizendo aqui, né? Um breve review das equações de conservação. E primeiro, nós vamos comentar um pouco aqui sobre o teorema de transporte de Reynolds, que é muito importante para entender todas as equações de conservação. Então, primeiro nós temos que lembrar aqui de um sistema. Todos nós sabemos o que é um sistema, na termodinâmica, né? O que é um sistema? Como é que definimos um sistema na termodinâmica? O que é um sistema? É definido como um volume que sua massa é constante. O sistema não muda sua massa com o tempo. Essa é a definição de sistema. Então imagine que vocês tenham aqui um escoamento, um escoamento, VF é a velocidade do fluido. Nós temos aqui um sistema onde está identificado uma área dA, a sua normal, e esse sistema ele pode andar, né, com o escoamento, mas pode andar com uma velocidade diferente da do escoamento, que teria uma velocidade relativa, portanto, a velocidade do fluido e a velocidade da área. O A ali é de área, dessa área. Então eu tenho um escoamento, tenho um sistema que pode estar andando com a mesma velocidade do fluido, ou pode estar andando com uma velocidade um pouco diferente do fluido, que daria uma velocidade relativa a essa, né? VF menos VA. E vamos anotar aqui 2 instantes de tempo. O sistema estava aqui no tempo t, estava aqui. Aí ele andou um pouquinho, no instante t mais ΔT, ele está aqui. Se deslocou um pouquinho em relação a onde ele estava. E com isso nós identificamos aqui 3 regiões. A região 1, a região 2 e a região 3. O sistema, e no teorema de transporte de Reynolds, ele vai vincular o volume de controle com o sistema, que é diferentemente do sistema, o volume de controle permite entrada e saída de massa. O sistema não permite entrada e saída de massa. O sistema tem a sua massa constante no tempo. O volume de controle não. Ele permite a entrada e saída de massa. Nós vamos ver agora, né, começando pela equação da conservação da massa, que o teorema, essa forma de olhar, vai vincular o volume de controle ao sistema. Vamos começar então com a equação da conservação da massa. Eu só coloquei aqui do lado aquela mesma figurinha, que é lembrar que aqui é o sistema no instante t, lá o sistema no instante t mais ΔT, e que nessa configuração a gente identifica 3 áreas aqui, né, no plano aqui, né, 3 áreas. E agora nós estamos falando em massa. No instante t, é esse aqui, ó. Qual é a massa do instante t? É a que está no 3 mais 1, né? Lá, ó. O M1 está em t, o M3 está em t. No t mais ΔT, eu tenho o 1 e o 2. Então, o M1 e M2 estão em t mais ΔT. Se eu quiser ver a variação da massa, é uma equação de conservação da massa que eu estou querendo fazer. Se eu quiser ver a variação a variação da massa entre o tempo t e o tempo t mais ΔT, é óbvio que eu tenho que fazer simplesmente uma coisa só. É somar a massa no instante t mais ΔT, somar a massa
no instante t, subtrair uma da outra, essa é a variação da massa no sistema. Então, se eu somar m1 em t mais ΔT mais m2 em t mais ΔT menos a massa que tinha no instante t, que é m1, m3. Então, o que tinha em t mais ΔT menos o que tem em t mais ΔT menos o que tinha em t é a variação da massa no sistema. Simples assim. Eu somo a quantidade no instante t mais ΔT, subtraio da quantidade no instante t, é claro que isso vai me dar a variação, né? Variação de massa. Aí eu faço aqui um artifício de dividir tudo pelo tempo, né? Dividir tudo pelo tempo. Eu fico aqui com e vou juntar aqui o M1, ó, M1 em t mais ΔT menos M1 em t, eu dividi tudo por ΔT, né? M3 sobre ΔT, M2 em t mais ΔT, isso é a variação da massa na unidade de tempo no sistema. Apenas dividir aquilo por ΔT, né? Agora, é o primeiro momento que nós invocamos a questão de que a massa é constante no sistema ao longo do tempo. Por definição de sistema, a variação da massa no tempo no sistema é zero. A massa não varia no sistema. Então nós já temos que esse lado aqui, isso aqui é zero. E aqui está a vinculação entre o sistema e o volume de controle. Aqui eu ainda deixei, ó, aqui está, eu não zerei ainda aqui, para deixar a equação na forma geral. Ou seja, se vocês interpretarem quando o tempo é muito pequeno, o ΔT é muito pequeno, que o sistema coincide com o volume de controle. E o 1 é o nosso volume de controle. O 2, se o 1 é o nosso volume de controle, o 2 seria a massa que está saindo do volume de controle. E o 3 seria a massa que está entrando no volume de controle. Então, se eu colocar dessa forma e rearranjando, eu vou ficar com M3, né? Passei para o lado de lá, M3 em T, M2 em T mais ΔT, ΔM sobre ΔT de sistema, é a variação da massa dentro do volume de controle. Nesse momento que eu estou fazendo isso, ó, aqui está o meu volume de controle, e agora eu tenho massa saindo, que é o meu 2. E aqui eu tenho a massa, né, entrando, que é o meu 3, né? Então, é o meu 2, é o meu 3 e o meu volume de controle. Então, eu fico com o M1 em T mais ΔT menos M1 em T sobre ΔT, é o que variou aqui dentro do volume de controle. Está aqui ele, ó. ΔM é ΔT no volume de controle. Você vê aqui, né, contra o volume, né, no volume de controle. Então, M3 vai ser uma massa que entra, e o M2 vai ser uma massa que sai. A massa no sistema e a variação da massa no volume de controle. Se repetirmos essa equação aqui, repetir a equação para ver que o M3 é a massa que entra, menos o M2, a massa que sai, mais a variação da massa no sistema é zero, por definição. É igual à variação da massa no volume de controle. Que vocês estão cansados de saber que se eu pegar um volume de controle que permite entrada e saída de massa, eu sempre vou fazer esse balanço. A massa que entra menos a massa que sai é a variação da massa dentro do volume de controle, né? Quer dizer, isso é um balancinho que se aplica para qualquer coisa, né? O que entra menos o que sai, a diferença disso é o que fica, é a variação dentro do volume de controle, né? Então isso aqui é o enunciado geral, o literal da equação
de conservação da massa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, massa que, eu vou agora escrever aqui em português, massa que entra menos a massa que sai, que é igual à variação da massa na unidade de tempo no volume de controle. Nós chegamos a essa conclusão fazendo essa somatória, né? Da massa no instante t mais ΔT, menos a massa no instante t, a correlação de que o volume 1 é o volume de controle e que o 2 é a massa que sai e o 3 é a massa que entra. Isso aqui agora eu preciso transformar em variáveis do problema. Então agora dá para fazer de duas formas. Eu posso vir aqui e usar as equações, usar as relações matemáticas ou fazer um balanço em um determinado volume de controle. Fazer um balanço, por exemplo, num determinado volume de controle, né? Massa que entra, massa que sai, etc. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou, obtido isso, nós vamos por esse caminho aqui, ó, relações matemáticas, que é o que está aqui. Depois eu vou fazer aqui no quadro o balanço, que eu já até peço desculpas de chateá-los, né? Porque todo mundo já viu esse balanço de massa muitas vezes, né? Quer dizer, mas o importante é chegar aqui, que é uma coisa lógica, que entra mais o que sai é igual a variação. E daqui você pode chegar nas equações diferenciais do problema. Então aí, agora, como é que eu poderia computar a massa que entra menos a massa que sai? Aí a gente tem que saber um pouquinho aí do cálculo, né? Que permite você calcular isso, né? Como é que eu faço se eu tiver aqui uma área? Deixa eu pegar um giz colorido aqui, que eu estou vendo um aqui. Se eu tiver esse volume de controle, eu vou identificar uma área aqui. E vou identificar uma velocidade. Aqui. E aqui está normal. Está normal. Como é que eu calculo a quantidade de massa que entra por essa área amarelinha em função dessa velocidade que está, né, chegando aqui nessa área que está aqui? Logicamente, e vocês já conhecem isso, eu vou ter que projetar essa velocidade na normal. Porque o cálculo de qualquer massa que entra em qualquer área, se a área está aqui e o fluido está aqui, eu vou ter que projetar na normal, certo? Vai ser um V escalarene aqui que eu vou fazer. Vai ser um V escalarene que eu vou fazer para saber a massa que entra nesse volume de controle. Eu estou falando de coisas elementares aqui, mas que são importantes, porque tudo é balanço, né? Na engenharia, tudo é balanço, tudo é conservação, conserva massa, conserva energia, conserva a quantidade de movimento. Então, se essa é a minha área, que eu desenhei ali, troquei, né? Do desenho para o físico aqui, essa aqui é a minha área, e aqui está a minha velocidade do fluido, eu vou ter que fazer na normal, V escalarene, primeira coisa. Segunda coisa, que velocidade é essa? Tem que ser a velocidade relativa, porque se essa área andar
com a mesma velocidade que o fluido andar, daí não entra nada, né? Não vai entrar nada no volume de controle. Só vai entrar massa no volume de controle se existir uma velocidade que atravesse essa área. E se eu tiver uma velocidade da área igual à velocidade do fluido, claro que não vai entrar nada. Ou seja, a velocidade que aparece para computar o que entra na área é a velocidade relativa. Está claro isso, né? Tem que ser a velocidade relativa. Então isso aqui é o VR, a nossa velocidade relativa. Então, está claro aqui. Agora, se eu quiser computar toda a massa que entra menos o que sai, menos a massa que sai, se eu quiser computar tudo isso, eu tenho que ir calculando toda a massa ao redor de toda a superfície. O que é isso? É a integral nessa área de ρ V relativo escalar N dA. Se eu fizer isso, eu estarei medindo e ainda colocar, deixa eu já colocar o sinal aqui. Se eu fizer isso, eu estou medindo o que entra menos o que sai. Por quê? Vejam que nessa situação aqui estaria entrando, certo? V escalar N, o N está contrário a V. Então V escalar N aqui vai dar o sinal negativo. Quando estiver aqui, saindo, o V escalar N será positivo. V escalar N será positivo. Por isso que isso aqui, o que entra menos o que sai, vai esse sinal negativo aqui na frente. Porque quando está entrando, isso aqui é negativo com negativo positivo. Quando está saindo, isso aqui é negativo e é para sair, para combinar com esse negativo aqui, porque o outro aqui é positivo. Tá? Então vejam, usando as equações matemáticas, o que entra menos o que sai é isso aqui, ó. É isso aqui. Menos a integral na área de ρ V relativo escalar N dA. Eu procurei mostrar isso, né, ali com quadro. A gente tem que entender isso aqui. Se a gente não entende essa integral na área de menos ρ V relativo escalar N dA, que isso dá o que entra menos o que sai, se a gente não entender isso, daí fica difícil de entender as coisas restantes. Né? Então, e aí eu posso ainda aplicar o teorema da divergência. É uma relação matemática que ninguém precisa saber de cor, né? Mas que diz o seguinte, que se eu tiver uma integral na área, eu posso transformá-la numa integral de volume. E eu estou sendo bem detalhista aqui agora, porque depois, na hora de fazer a equação da conservação da quantidade de movimentos, vai ser tudo igual. Eu posso transformar essa integral de área numa integral de volume. Então aqui tem um V relativo escalar, eu botei N lá, escalar N dA, né? Aqui está o contrário, né? Dá no mesmo, né? É que aqui eu botei o dA, aqui, já tem o valor da área e a direção da normal, né? Por isso um vetorzinho em cima, certo? Que isso não crie confusão para vocês. Né? Então, teorema da divergência, eu posso transformar essa integral num div de ρ VR dV. Esse V quebrado aqui, para não confundir com a velocidade, é o volume. Né? Então, isso aqui eu já sei, ó, matematicamente eu já sei. É isso. Ou é isso aqui. Eu já sei, matematicamente, nesse caminho aqui, usando as relações matemáticas. Para transformar essa equação, eu preciso saber esse pedacinho aqui. Como é que eu escrevo matematicamente dm de t? Aí eu estou repetindo a equação para que a gente não perca a sequência. Está aqui ela. Isso é o que eu acabei de explicar.
o que entra menos o que sai é menos a integral na área, e esse lado direito aqui, o right hand side aqui, é a variação da massa na unidade de tempo no volume de controle. O que é uma massa? É um ρ vezes um volume. Massa é ρ vezes volume, né? E nós temos que sempre estar em mente com as unidades, né? Quer dizer, se eu tenho um volume que é metros cúbicos, né? Isso é volume. O ρ vezes volume, né? Quilos por metro cúbico, né? Então eu tenho aqui, isso é né? Quilos por metro cúbico, né? Eu tenho aqui dm dt, está lá o dt derivado. Se eu quiser saber toda a massa que tem dentro do volume, é só integrar. É integral no volume de quem? De ρ dv. Como é com o tempo, a integral de ρ dt dv. Ou seja, matematicamente eu tenho isso e matematicamente eu tenho isso. É só juntar as duas coisas. Já pego lá o teorema de divergência que transformou essa integral de área numa integral de volume e já tenho aqui. Essa é a equação de conservação da massa na forma integral. Tá? Eu coloquei aqui que a gente usou aqui esse teorema da divergência. Né? Agora, se você tiver um volume de controle que não varia com o tempo, o seu volume, né? Ele pode andar, mas não varia o volume dele. Eu posso eliminar, posso colocar isso tudo dessa forma, eu reúno essa integral de volume, volume com volume, né? Junto essas duas, está aqui dentro, e chego nessa equação, que de ρ dt, porque daí o integrando aqui é zero, se essa condição acontecer, e eu tenho então que o integrando aqui é igual a zero, de ρ dt mais div de ρ vr igual a zero. Se nós formos escrever isso, é o que vocês estão, que eu tenho falado, cansado de saber, né? Delta sobre delta t de ρ mais delta sobre delta x de ρ ur mais delta sobre delta y de ρ vr, vou botar aqui 3D, mais delta sobre delta z de ρ wr igual a zero. Pronto, essa é a equação da conservação da massa. Uma das equações que nós vamos ter que resolver sempre, junto com outras, né? Junto com outras, né? Então é a equação da conservação da massa. Se o ρ não variar com o tempo, né? Então isso aqui é zero, né? Se o ρ, né, for constante, então daí isso sai para fora do sinal e eu fico com a famosa equação que se o volume, se a velocidade, se o volume de controle está parado e o V relativo daí é o próprio V do fluido, certo? Se o V relativo é o próprio V do fluido, então a gente chega, né, para ρ constante e com o V relativo igual ao próprio V do fluido, aí nós chegamos com o que nós estamos acostumadíssimos, né? Div de V igual a zero, que é a equação da conservação da massa para essa situação aí, de ρ constante e V relativo igual a V do fluido, né? Div de V igual a zero. Então é a primeira equação nossa que nós temos para colocar no nosso modelo matemático, né? Eu disse para vocês que eu ia, e vou fazer, apesar de, como eu disse, ser um assunto já bastante badalado, né? Mas vamos fazer rapidinho aqui para deixar isso completo. Vamos para essa rota, ó, fazer a equação da conservação da massa usando um volumezinho de controle, que é o que você faz sempre na engenharia, em qualquer coisa, né? Para obter uma equação diferencial, você faz um balanço de alguma coisa, aqui um balanço de massa.
um balanço de massa aqui, né? Balanço de massa. Então eu estou lá com o eixo x, y e eu vou ver, eu tenho aqui um escoamento, um V. Eu já vou deixar agora o V só assim, ó. Estou admitindo que o VR, a velocidade é o próprio VF e o próprio V. Pronto, chamando assim, próprio V. Tenho esse. Claro que eu tenho uma velocidade chegando aqui, que eu vou ter que usar a normal para calcular a massa que entra. E nós vamos aqui, esse nosso V, para nós é um UI mais um VJ. Um UI mais um VJ. Vamos usar isso no sistema cartesiano. Então, que massa que entra aqui? Se eu colocar, né? Que massa que entra aqui? Entra um ρ vezes um U, um ΔY, desse meu volume de controle. Ele também tem lá um ΔX, tamanho do meu volume de controle. Um ρ vezes um U, vezes um ΔY, isso já deu uma massa. É um M ponto isso, né? É um M ponto. A gente sempre tem que ir lá conferir. O que é isso? Isso é quilos por metro cúbico. Tá? Isso é metros por segundo. Isso é, se eu pensar numa área aqui agora, aqui, né? Pensar numa área aqui, metro quadrado. Metro com metro com metro. Quilos por segundo. M ponto. Vazão mássica. Isso que nós vamos sempre chamar. Vazão mássica. Quilos por segundo. M ponto. Nós vamos chamar isso aqui sempre, será para nós um M ponto. Quilos por segundo. Então entra um M ponto aqui, quilos por segundo, na posição X, sai um ρ vezes um U vezes um ΔY na posição X mais ΔX. Essa velocidade chega aqui, eu tenho que fazer a normal, é o V. É o nosso V. Então eu tenho um ρ vezes um V vezes quem? Uma área aqui, ΔX. Vezes ΔX em Y. Posição Y mais ΔY. E lá sai ρ vezes V, ΔX na posição Y mais ΔY. Agora, se você fizer o que entra menos o que sai, é igual a variação. O que entra? Vou apagar aqui. O que entra? Entra ρ U ΔY em X. O que sai? Menos ρ U ΔY em X mais ΔX. Que entra, que sai. O que entra ainda? Mais ρV ΔX em Y. O que sai? ρV ΔX em Y mais ΔY. Isso é o que entra menos o que sai. O que entra menos o que sai, eu apaguei aqui, né? Mas nós estamos usando aqui, não estamos usando as equações, pegamos aquilo e estamos aplicando um balanço. Isso é o que entra menos o que sai, é igual à variação da massa dentro do volume de controle na unidade de tempo. Delta sobre ΔT. Qual é a massa que tem dentro desse volume de controle na unidade de tempo? Tem ρ, ΔX, ΔY, que é ρ vezes volume. Aí, está feita. Tá? Se você olhar aqui, ó, dividir isso aqui tudo por ΔX, ΔY, tá? Se eu dividir isso tudo por ΔX, ΔY, aqui o ΔY vai cortar, vai ficar sobre ΔX. Isso é a definição de derivada, né? Alguma coisa em x mais ΔX, menos alguma coisa em x dividido pelo ΔX é a derivada dessa coisa, né? Quer dizer, isso aqui só com o sinal trocado aqui, porque eu estou com... A derivada é sempre o da frente menos o de trás, na direção do eixo.
E aqui eu vou ficar então com delta menos delta sobre delta x de quem? De ρu. Aqui a mesma coisa, na hora que dividir por delta x e delta y, cortou delta x, ficou delta y, é menos a derivada em relação a y de ρv. Isso é igual, e vamos fazer delta x, dividindo tudo, e ainda fazer delta x, delta y e delta t tender a zero, e no limite, pegar esse nosso volume aqui, virar um ponto. Isso aqui fica, como eu dividi por delta x, delta y, isso aqui desapareceu, no limite, isso é delta sobre delta t de ρ. Aqui eu fiz 2D, né? Mas se eu pegar esses dois e levar para o lado de lá, e eu apaguei tudo aqui, né? Não devia ter apagado. Quer dizer, ficou igual àquela que estava lá, claro, né? Ficou igual àquela que estava lá, porque vai para lá com o sinal positivo. Se tivesse uma terceira direção aqui que nós tivéssemos feito, ia ter um W e a equação através de um balanço. Ou seja, sempre o procedimento é o seguinte, é aplicar o teorema de transporte de Reynolds para obter a expressão literal do princípio de conservação que você quer resolver. Depois, ou você faz um balanço, ou você usa relações matemáticas e vai chegar no mesmo lugar, é claro, né? Então, essa é a equação de conservação da massa que nós vamos utilizar.